E atenção, atenção aqui, ó, eu já tenho imagens em 2 pontos da cidade, 2 pontos de Londrina, um na Zona Norte, que você vê aí à esquerda do teu vídeo, e outro, o que está à direita, PR-445, ali em frente à Confepar, em frente aos Correios. Infelizmente, 2 acidentes registrados que estão sendo atendidos neste momento. Pasmem, senhoras e senhores, o Corpo de Bombeiros não tem viatura para enviar para atendimentos, tá? Todas as viaturas do Corpo de Bombeiros estão fazendo atendimentos neste momento em acidentes de trânsito. Então, quem se envolver em acidente agora vai ficar com dor, vai ficar na fila esperando. Olha que zorra que virou a 445 e a marginal dela, porque aí tem muita gente que quer já sair lá na frente, para frente do pontilhão, né, amigo? Então aí as pessoas pegam aí, ó, e fazem uma saidinha daquilo ali, né? Olha só a câmera da torre nossa, da torre de transmissão, para a gente poder mostrar para você lá na 445 a bagunça que tá. Tanto quem está já pela 445, quanto aqueles veículos que estão do lado ali. É que a torre ali está na frente daquela outra ruazinha, eu não vou me lembrar o nome dessa rua. Aí, essa rua aqui, ó, aqui, volta aqui para junto. Aqui é a marginal APR4, aquela lá que eu tô falando, ó. Aquela lá é a rua que é lateral, que é paralela ao fundo de vale, paralela ali à Confepar. Cara, tá tudo entupido, tá tudo entupido. Olha lá, o caminhão do Corpo de Bombeiros está no meio da pista ali. Por quê? Por que o caminhão está lá no meio da pista? Porque, infelizmente, não tem viatura. Os bombeiros que atendem com o caminhão, eles também passam por cursos de socorristas e tudo mais, né? Então, eles pegam e vão também para o atendimento para fazer mobilização da pessoa e esperar a viatura chegar. Eu não sei se aquela ambulância que passou ali agora há pouco seria a ambulância da concessionária, que vai cobrar o pedágio caro da gente, né, amigo? Mas esse povo já está dando atendimento à vítima. Quantas vítimas que são, que jeito que são, já você vai saber de uma coisa. Vamos sair daqui da 445 e vamos para cá, ó, Zona Norte da cidade. A nossa equipe chegou primeiro que o Corpo de Bombeiros lá, sabia? Sabe por quê? Porque o SEAT, essas imagens aí são imagens recuperadas. São imagens de agora a pouquinho, tá vendo? A vítima tá lá no chão, o bombeiro não tinha chegado ainda, ó. Aí, a nossa equipe chegou por lá e aguarda, daqui a pouco chega o Corpo de Bombeiros também para o atendimento a esta pessoa. Um capotamento registrado na Zona Norte da cidade. Ah, mas os bombeiros estão com preguiça de trabalhar? São lerdos? Não, filho, não é isso não. É que todas as viaturas estão empenhadas agora. Agora, nesse momento, se você sofreu um acidente qualquer, você vai ter que amargar com a sua dor, você vai ter que esperar um pouco, porque não tem viatura para poder te socorrer, para poder te atender, viu? A Silvia Vilarinho está lá no local desse acidente de trânsito. Ó, você que acompanha a gente pelo YouTube, se liga um pouquinho antes da abertura do programa, que a gente já vai colocando coisas lá para você, tá? A gente vai dando uns spoilerzinhos daquilo que rola na cidade, principalmente das coisas que estão ao vivo. E a Silvia agora já chega ao vivo conosco aqui no Cidade Alerta para nos trazer os detalhes desta colisão. Sinalização que é bom nem pensar. Tem, mas tá bem apagadinha, bem sem vergonha aí, né, Silvia? Boa noite. Boa noite, Camargo. Uma ótima noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. A sinalização aqui é bastante precária e é alvo de reclamação dos moradores dessa região. Avenida Luiz Antônio Mairink Góes, para baixo aqui da Avenida Sauioquim, de próximo do cemitério, Zona Norte aqui de Londrina. A gente vê o para-choque do Megane que se soltou com essa batida, o outro carro ali com as rodas para cima. E esse veículo, Camargo, é de um motorista de aplicativo e dentro estava a passageira, uma mulher que tem 34 anos. Com a batida que aconteceu bem aqui nesse cruzamento, o carro capotou e parou lá naquele poste. E segundo as informações que a gente apurou aqui, o motorista do Megane, o Ivan, ele havia saído do trabalho e ele pegou esse carro na segunda-feira do concerto. E ao sair do trabalho aconteceu essa batida, né, Ivan? Conta pra gente mais detalhes aqui. Então, eu não sou daqui realmente, eu cheguei agora há pouco tempo aqui, eu tô saindo do serviço, acho que o Uber estava correndo um pouco mais, eu estava devagar.
E daí, quando nós fomos atravessar aqui, aconteceu a colisão. E não tem nenhuma sinalização, nada, não tem nenhuma placa de pare, nenhuma das esquinas aqui, ó. Então você não conhecia bem essa região? Não, e aconteceu esse acidente aí. E aqui eu vi que você tá bem, ficaram nervosos, né? Uma situação difícil. É difícil, é difícil. Eu até queria ver aí com o Estado aí para ressarcir esse prejuízo aí, porque é complicado. Aqui não tem a sinalização adequada. É por causa dessa sinalização aí. Você não se machucou? Não, graças a Deus não. Nem eu e nenhum dos rapazes estava comigo dentro do carro. O susto foi grande? O susto foi grande, mas por causa da passageira do Uber ali, né? Pois é. Ivan, nós temos aqui, né, Camargo, a gente vai mostrar para vocês agora como que está a sinalização aqui nessa via. A gente vê realmente que quase não aparece aqui a sinalização de pare. Então, realmente é uma reclamação dos moradores daqui. A jovem do carro, ela estava quase chegando a poucas quadras da casa dela e ela sofreu aí alguns ferimentos na lombar, dor na cervical e foi levada para o hospital. Camargo. Já tá lá no local, viu, amigo? Daqui a pouco a Silvia volta para nos mostrar, mas eu vi do outro lado lá também que parece que o pare está bem apagadinho lá. Quero que a Silvia volte daqui a pouco nos dando mais informações sobre o que aconteceu lá. Ó, os bombeiros estão na PR-445. Atenção, é só aqui que você vê, por enquanto, daqui a pouco os lerdos chegam. Só aqui que você vê, tá, amigo? Os homens do Corpo de Bombeiros estão lá e aquela ambulância que eu falei que estava passando, é a ambulância do pedágio. É a ambulância do pedágio. Olha lá, ó, já dando atendimento à vítima, né? Os bombeiros chegaram, fizeram a imobilização desta senhora para colocá-la na tábua e aí, com a chegada da ambulância, se faz a colocação dela, inclusive, na maca para que ela seja levada para dentro da viatura. Quem é que está aqui? Quem é que está nesse acidente? O Moisés Salema? Moisés Salema está conosco ao vivo. Rapaz, olha só o tumulto que virou a PR-445 lá no local. Moisés, o trânsito complicou inteiro aí, não, patrão? Boa noite. Boa noite para quem está acompanhando o Cidade Alerta. Tive um pequeno probleminha aqui no meu retorno, Camargo, mas aqui é o seguinte, inclusive nesse momento o Corpo de Bombeiros acabou de fechar a PR-445 para poder dar essa segurança a mais para os socorristas da concessionária que administra a rodovia. Por falta de ambulâncias do SAMU e também do SIAT para fazer o atendimento dessa vítima, veio então a ambulância da CCR. O pessoal do Corpo de Bombeiros do caminhão, eles chegaram aqui primeiro, deram todo esse apoio, agora nesse momento eles fecharam a rodovia para poder garantir a segurança. Isso porque, vou pedir aqui para o Edgar mostrar para a gente rapidinho. Essa mulher, ela está no meio da rodovia, Camargo. Ela está no meio da pista sendo atendida nesse momento. Ficou deitada, ficou caída aqui no chão por muito tempo, aguardando a chegada da equipe de resgate, da equipe de socorro da CCR. E nesse momento está sendo atendida. A situação dela aqui, a princípio, é uma situação tranquila. Ela não tem nenhum ferimento assim que a gente consegue ver, nenhum ferimento aparente. Mas todo o cuidado é pouco aqui numa situação como essa. Então, ela vai sendo atendida nesse momento. Dentro da ambulância tem uma criança que estava na garupa da moto junto com ela, que teve apenas alguns arranhões ali, principalmente na parte da mão, e vai ser atendida também. Virando aqui para o outro lado, Camargo, quero mostrar para você a situação em que ficou o veículo. Vou pedir para o Edgar mostrar aqui para a gente rapidinho. Esse carro aqui, esse Corsa, estava seguindo na direção de Cambé. E aqui, justamente por conta do alto movimento, do alto fluxo de veículo, principalmente nesse horário, tem muito aquela situação do motorista ter que frear, acelerar um pouco mais, freia um pouquinho mais por conta dos carros. E aí, nesse momento, infelizmente, a motociclista acabou batendo na traseira desse veículo, um estrago bastante grande, né? A moto também ficou bastante danificada, mas o pessoal que estava nesse veículo, eles permaneceram aqui no local até a chegada da equipe de socorro. Essa mulher segue sendo atendida aqui ainda no asfalto, o pessoal fazendo toda a imobilização dela. Aparentemente tem uma lesão ali na parte do pé, né, no tornozelo esquerdo. Eles vão fazer essa imobilização, Camargo, para colocá-la então dentro da ambulância e prestar ali um socorro, prestar o apoio necessário. Nesse momento, parte da rodovia foi liberada, né? Ela foi trazida aqui mais às margens da rodovia, parte da pista foi liberada, mas o pessoal, infelizmente, acaba abusando em situações como essa, principalmente passando pelo acostamento e às vezes até em excesso de velocidade, principalmente os motociclistas nos corredores, Camargo. Que tem que ter um cuidado redobrado nessa conversa aqui, né, amigo? É um cuidado redobrado aqui. Agora, veja aí pro lado esquerdo da pista como é que a coisa está, ó. Marginal da 445. A 445 está entupida inteira lá e essa rua aqui também. Vocês não deram um Google aí para procurar o nome da rua para mim? Eu não lembro. É a Rua da Mocian lá, eu não lembro o nome
daquela fábrica de lingerie, né? É aquela, eu não vou lembrar o nome da rua, ela sai da rotatória lá, que vai para o UEL, e aí ela pega ali por baixo. Então ela sai ali exatamente do lado da Confepar, para que as pessoas tenham uma facilidade a mais também de deslocamento, para não entupir o trânsito lá na 445. Mas tá um tumulto lascado ali, viu? Vamos voltar lá para a Silvia Vilarinho? A Silvia Vilarinho está lá na zona norte da cidade, está acompanhando lá um acidente em que teve um capotamento de um veículo. O SEAT chegou no local. Aqui, ó, aqui quem está dando atendimento é o pessoal da concessionária, porque infelizmente viatura do SEAT não tem para atender. Os bombeiros chegaram lá para evitar que a mulher fosse atropelada, seguraram com um caminhão a pista da 445 para essa senhora não ser atropelada. E a Silvia Vilarinho chega conosco do local onde o outro acidente de trânsito está registrado. A Silvia está se aprumando ali para poder falar conosco. Silvia, o acidente aí foi ocasionado também por conta dessa sinalização que é ineficiente, não? Pois é, o motorista do Megane conversou com a gente agora há pouco e contou que se perdeu pela falta de sinalização. E eu vou conversar com o Claudemir, que é o motorista do carro de aplicativo, que também está envolvido nessa batida. Claudemir, como que aconteceu? Eu estava descendo a Antônio Mairink Góes aqui, devagar, numa boa. A hora que eu estava cruzando a rua aqui, ele pegou na minha traseira, o carro rodou, capotou e ficou com as pernas para cima. Você já estava passando pelo cruzamento? Já estava passando. Aí ele bateu na traseira. E aqui você não se machucou, só a passageira? Só a passageira que se machucou. E eu tô bem, graças a Deus, que eu tava com cinto, tudo certinho, e tava devagar. E aqui ele chegou a falar que o senhor estaria em alta velocidade? Não. Não, ninguém falou que eu estava em alta velocidade. O senhor estava vindo tranquilo? Tranquilo, de boa, devagar. Se tivesse alta velocidade, às vezes teria até conseguido passar. E o senhor já se envolveu em outro acidente antes? Já. E o trânsito aqui é complicado? É falta sinalização mesmo? O que o senhor acha? Eu acho aqui um pouco complicado. A sinalização está tudo apagada, né? Precisava estar uma reforçada melhor. Não tem pare ali, aqui também não tem. Como eu já transito direto aqui, eu conheço, então às vezes a pessoa não conhece, acaba... Igual o caso dele, ele falou que não conhecia a região. E daí pegou e cruzou a preferencial e acabou batendo no meu carro. Grandes danos aqui, né, Claudemir? Grandes danos, eu acho que deu PT, hein? Tem que ver o seguro agora para ver o que eles vão dizer. Ficar um tempo sem trabalhar. Pior sem ganhar. Claudemir, muito obrigada pela sua entrevista. E Camargo, com o relato então do Claudemir, que é motorista, né, de aplicativo, a gente consegue entender um pouco mais esse acidente. Ele descia aqui então, como ele já conhece essa região, ele disse que já estava dentro da velocidade permitida e o carro Megane, que estava no cruzamento, avançou, bateu no outro carro de motorista do aplicativo, que parou desse jeito, com as rodas para cima. E a gente mostra nesse momento que realmente falta sinalização aqui. O pare está bem apagado. Não dá nem para ler direito aqui e também não tem nenhuma placa, né? A Polícia Militar acaba de chegar aqui no local para fazer esse registro do acidente, né, desse acidente de trânsito que chama a atenção na Zona Norte por conta dos estragos. E a jovem, né, uma moça de 33 anos, ela mora bem aqui perto, ela estava quase chegando em casa quando então aconteceu esse acidente. A gente continua por aqui acompanhando, viu, Camargo? E mais informações a qualquer momento. Divisão de tela aqui você vê do outro lado, na PR4. Ai, que sinalização sem vergonha, né, amigo? Aí você vê aqui no outro lado da tela o pessoal dando atendimento assim, ó, agora chegou o SAMU ali também, ó. Chegou o SAMU também para poder fazer ali um auxílio para o pessoal da CCR. Que tala esquisita que eles colocaram lá, né? Eu sei, mobilização de... Que será que essa mulher teve, hein? Será que ela tem suspeita de alguma fratura em perna, na altura, na parte superior da perna, no fêmur? Será que ela tem alguma rotação no quadril para eles poderem imobilizar daquele jeito? Imobilização feia, né? Imobilização esquisita. Eu nunca vi uma imobilização dessa aqui, viu? E a gente está acostumado a acompanhar o Corpo de Bombeiros fazendo imobilizações e encaminhamentos de pessoas para o hospital, né? Mas um troço desse aqui, ó, uma tábua do lado de lá, outra tábua do lado de cá, eu não tinha visto ainda não, viu? Será que é porque ela tem alguma outra fratura em algum outro local? Aqui tá esquisito, tá, né? Tá feinha, tá. Daqui a pouco, ó, a 445 vai ser liberada na sua pista, na sua totalidade, porque por enquanto tá apenas com uma pista
sendo liberada para que os carros possam fluir, para que os carros possam continuar circulando, né? E a senhora agora vai ser colocada dentro da viatura, Já já o Moisés Salema certamente vai tentar entrevistar alguém do Corpo de Bombeiros ali, né? Porque quando termina um atendimento assim, geralmente eles falam, principalmente porque são os ocupantes do caminhão, então não são eles que estão fazendo o encaminhamento da vítima para o hospital. Geralmente eles falam no local, vamos ver, né? Eu vi lá que tem um sargento, inclusive, ali para poder dar atendimento. Cara, nos dois casos, você viu a traseira do carro, como é que ficou, e a moto como ficou? E no outro lá, que arrebentou com o veículo, e o outro do aplicativo capotou.